Pessoal, bom dia. Aqui é o Thiago Francisco no quadro Café com Higiene Ocupacional. Esse é um quadro que ocorre todos os dias de 7h30 da manhã até as 8 horas, no qual eu escolho um tema para poder estar falando sobre ele durante a semana. E o tema dessa semana é a avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Lembrando que hoje às 20 horas, deixa eu conferir aqui, às 20 horas hoje, vai ter uma live sobre carreira na área de saúde e segurança do trabalho com o Nestor W. Neto. O Nestor, que ele é bem conhecido aí dos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho nas redes sociais aí. O Nestor que tem um blog, faz um excelente trabalho de divulgação da saúde e segurança do trabalho, né? Vou confirmar aqui direitinho o horário para passar essa informação com mais propriedade para vocês. Hoje, então, sexta-feira, dia 8 de maio, né? Anota aí na sua agenda que vai ter essa live com o Nestor, no qual eu e o Nestor vamos falar sobre carreira na área de saúde e segurança do trabalho. Então, aqui, ó, confirmando aqui o horário, hoje às 20 horas, 8/5 às 20 horas, então anota aí na sua agenda que estaremos eu e o Nestor aí para falar sobre carreira na área de saúde e segurança do trabalho. Bom dia o pessoal que entrou aí, o Guilherme, o Vitor, Lidiane, a Michele aí que acabou de entrar. Vocês estão no quadro Café com Higiene Ocupacional e o assunto que encerra hoje, essa semana, eu decidi falar sobre a avaliação da exposição ocupacional ao ruído, né? Então, o tema dessa semana é a avaliação da exposição ocupacional ao ruído, que você tem como uma referência, né? Uma norma de higiene ocupacional que é a NHO 01, que vai tratar sobre a avaliação da exposição ocupacional ao ruído. A NHO número 01, ela vai falar de calibração inicial, calibração final, tipo de equipamento, como calcular o nível de exposição, como calcular o nível de exposição normalizado, vai falar de dose de ruído também, ou seja, é a sua principal referência técnica para avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Lembrando também que eu gravei um vídeo de 35 minutos, no qual eu passo todos os detalhes que você precisa saber para fazer uma avaliação da exposição ocupacional ao ruído, mesmo você sendo iniciante no assunto. Além desse vídeo de 35 minutos, tem um e-book também, com muitas páginas aí, no qual eu ensino como elaborar um relatório e um laudo de avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Além desse e-book, tem também um memorial de cálculo, né, para facilitar e para você, no qual eu explico detalhadamente como aplicar cada uma das fórmulas, né? E além disso também tem um formulário de campo, que o formulário de campo é extremamente importante para você coletar todos os dados da avaliação da exposição. Ainda essa semana eu gravei os 10 maiores erros, né? Encerra hoje lá no meu canal no YouTube. O tema foi os 10 maiores erros que acontecem na higiene ocupacional. E um grande erro que eu gravei num vídeo é em relação a não utilizar o formulário de campo. Por que o formulário de campo ele é importante, né? Primeiro, que você vai coletar os dados da amostra, no caso do ruído, né? Qual horário a atividade de fato ela começou, qual o horário que a atividade encerrou, qual que é o número de série do equipamento que você está utilizando, né, do audiodosímetro que você está utilizando. Além do número de série, o que é importante? Você colocar os equipamentos que estão presentes no ambiente de trabalho que podem interferir na sua avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Por exemplo, a presença de um ar comprimido, um vazamento de ar comprimido, pode parecer que não, mas aquilo ali vai interferir consideravelmente no resultado final da avaliação da exposição ocupacional ao ruído.
Então, assim, a folha de campo ela é extremamente importante para você fazer uma avaliação da exposição. Só uma pausazinha aqui no café para dar bom dia aí o pessoal que entrou, pessoal que chegou e agora chegou o Ricardo Silva, que acabou de entrar aí, a Maila, Social Prev, o Thiago, meu xará aí, Thiago Souza, Ricardo Filho, o Paulo Machado, Aracaju Notícias, o Davi Borges, né? O Davi Borges, grande Davi, o Marcos Rogério, que está sempre aí no nosso café com higiene ocupacional, e a Ariana, que acabou de entrar, o Paulo. Temos 12 pessoas agora no nosso café com higiene ocupacional. Finalizando o assunto de hoje eu deixei para falar um pouco mais sobre o formulário de campo. O formulário é esse que tem um modelo lá nos 3 pacotinhos que eu mandei para você que se inscreveu na minha página lá, que é o vídeo, o e-book, o formulário de campo e o memorial de cálculo. Então, no formulário de campo, você vai colocar o nome do empregado, você vai colocar o horário inicial da medição, o horário final, o número de série do equipamento que você utilizou, o número de série do calibrador acústico que você utilizou e a data de calibração dele. É importante você colocar a data de calibração do seu calibrador, né? Então, e aí, gente, o que é mais importante? A NHO 01, ela menciona em vários itens, não é apenas um, não. A NHO 01, ela menciona em vários itens que a medição ela deve ser acompanhada. Não é correto, é inadequado você chegar lá, deixar o audiodosímetro no empregador que está sendo avaliado, no trabalhador que está sendo avaliado, sair e buscar apenas à tarde. Então, assim, não é adequado isso não está em conformidade com a norma de higiene ocupacional NHO 01, e não é uma questão de desconfiar do trabalhador, vai muito além disso, porque é a questão da antecipação e do reconhecimento dos riscos. Muitas das vezes, o profissional de higiene ocupacional, então o profissional que atua com higiene ocupacional, seja ele um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um higienista ocupacional, muitas das vezes ele acha que as etapas de antecipação e reconhecimento é apenas identificar se tem um ruído ou não, mas a etapa de reconhecimento ela continua na avaliação. Por quê? Você precisa anotar todos os dados das atividades e onde o trabalhador ele percorreu, né? Quais foram os setores que ele foi, quais foram as atividades que ele fez, quais os equipamentos que pode ter interferido no resultado. E aí, por que é importante? Você tem que anotar tudo. Primeiro, é uma obrigação de acordo com a norma de higiene ocupacional NHO 01. E um outro item também é que os equipamentos mais modernos, né, os equipamentos atuais, eles têm 2 recursos que são extremamente importantes. Quais recursos que são esses? O relatório minuto a minuto, tá? Que é um relatório que pontua lá os valores minuto a minuto, né? E também o histograma, ou seja, o histograma, que é um gráfico, né? E aí você pode observar quais foram os momentos, né, na avaliação da exposição ocupacional ao ruído que teve os maiores valores, né, a maior intensidade do agente ruído. Então, de posse do histograma e com a folha de campo. Agora, pessoal, a folha de campo ela tem que ser algo bem preenchido, né? Você preenche agora e depois só 30, 40 minutos depois, considerando que o trabalhador fez várias atividades. Tem folha de campo, nesses quase 20 anos aí que eu tenho avaliando o ruído, tem folha de campo que foi a mesma atividade o período inteiro, o cara só fazia uma atividade. E, em contrapartida, já teve casos em que eu estava acompanhando a avaliação da exposição ocupacional ao ruído, que eu gastei 5 folhas de campo, ou seja, o trabalhador ele passava por vários setores, ele fazia várias atividades diferentes. E porque, voltando ao assunto
do histograma, né? Quando você tem um histograma e uma folha de campo bem feita e um relatório minuto a minuto, você pode verificar qual foi o período que teve o maior nível de pressão sonora e, além de ter o maior nível de pressão sonora, aonde que o trabalhador estava, o que ele estava fazendo naquele momento. Então, gente, folha de campo, assim, só para fazer uma analogia da importância dela, a folha de campo é a carteira de identidade, né, da medição. A folha de campo, ela é indispensável. E não é só a folha de campo, né? É uma folha de campo bem preenchida. Então, isso que é importante, porque não vai adiantar nada você não acompanhar a medição e não ter uma folha de campo. Por quê? Imagina na hora que chegar o resultado lá, que você vai ter esses dosímetros mais modernos, eles vão te fornecer o LAVG, vão te fornecer o nível de exposição, vão te fornecer o TWA, vão te fornecer o nível de exposição normalizado, e de repente você recebe lá um valor lá de 95 decibéis, né? Raciocinando em decibéis, é um nível de pressão assim, altíssimo, considerando uma jornada de 8 horas, né? Para poder comparar com esse valor. Então, se chega essa informação lá de 95 decibéis e aí você não tem folha de campo, você não tem o histograma, ou melhor, você não tem a folha de campo, tem histograma, tem relatório minuto a minuto, mas você não sabe o que aconteceu. Então a folha de campo é para você acompanhar a medição. Só respondendo uma pergunta aqui do Paulo. Pessoal, bom dia, o pessoal que acabou de chegar aí, entraram várias pessoas. Ariana, amo suas lives, Thiago, muito obrigado aí, Ariana. Espero poder continuar sempre aí, tá disponibilizando esse conteúdo, né? Maricota, Renan, a Cleusa, o Ellen também, que acabou de entrar aí, o Matheus, respondendo a pergunta aí do Paulo Luiz Moraes, né? A folha de campo que você fala seria o mesmo de uma análise preliminar de risco para o agente? Não, Paulo, a análise preliminar de risco, ela vem antes da folha de campo, porque você ainda está na etapa de antecipação e reconhecimento dos riscos, né? A folha de campo, eu vou até mencionar aqui algumas informações que a folha de campo, ela precisa ter. Deixa eu só pegar aqui o de ruído, aqui, que foi uma folha de campo que eu desenvolvi. Eu vou citar aqui alguns tópicos aqui que a folha de campo ela precisa ter para facilitar a sua interpretação do resultado que vai chegar, né? Um primeiro item aqui que eu acho importante você colocar na folha do campo: se você é uma empresa de consultoria, coloca lá a logo da sua empresa, né? A logomarca. Se você é um profissional autônomo, eu recomendo que você coloque o seu nome lá na folha de campo, né? Para saber que foi você que fez a avaliação, né? O nome do higienista ocupacional, então do técnico de segurança do trabalho, do engenheiro de segurança do trabalho, o nome dele completo, né, de quem fez a amostragem, né? A data da coleta, qual que é o número do grupo de exposição similar, né? Qual que é o número do grupo de exposição similar, o nome do grupo de exposição similar, o número do certificado de aprovação do protetor auditivo que o trabalhador está utilizando. Isso daí é importante depois para você verificar o nível de redução de ruído, né? O nome do empregado completo, qual que é a função dele, né? O horário de trabalho dele, ou seja, qual que é o tamanho da jornada, o critério de configuração e ajuste do medidor, né? Que é a questão do critério de referência, o incremento de duplicação de dose, que é conhecido também como fator de duplicação de dose, ou então como o Q, né? A hora inicial da medição, a hora final da medição, qual que foi o tempo total em minutos, né? Ou então você também pode colocar em horas decimais também, isso vai depender da fórmula que você está utilizando. Qual que foi a dose de ruído, ok?
qual que foi o horário inicial e horário final, os dados da calibração inicial, os dados da calibração final também você tem que colocar. E aí, pessoal, o tipo de amostragem. Esse tipo de amostragem, eu adotei um critério para chamar de P1 aqui e P2. Vamos lá. O P1 são amostras pessoais sem exposição durante o tempo não amostrado. Ou seja, se o trabalhador ficou exposto 5 horas e a jornada dele é de 8 horas, ela vai ser uma amostra P1. Ou seja, eu posso encerrar após a exposição ocupacional de 5 horas. O P2 seriam amostras pessoais com exposição igual ao período não amostrado. Nesse caso, é necessário corrigir o valor da dose. Só para relembrar aqui, pessoal, raríssimas vezes na minha vida eu fiz uma correção de dose. Eu sempre avaliei durante todo o período de exposição, ok? Para fazer uma dose projetada, são muitos critérios que tem que atender e na grande maioria dos casos, você não deve fazer uma dose projetada. Na grande maioria, eu não vou generalizar isso porque tem casos que é possível, tá? E aí, dando continuidade aqui, você tem que preencher no formulário de campo de avaliação da exposição ocupacional ao ruído se existem equipamentos de proteção coletiva. Se existem equipamentos de proteção coletiva, quais são esses equipamentos, né? Quais seriam essas fontes de ruído, né? E aí, pessoal, tem um outro item aqui que é extremamente importante, que é a validação da amostra, ok? Para avaliar a validação da amostra, você vai determinar lá se os dados são considerados confiáveis ou não, ou se é necessário você cancelar a amostra. Se você cancelar uma amostra, você vai jogar lá fora? Não. Você vai preencher a justificativa do cancelamento dessa amostra, ou seja, a amostra cancelada não é amostra descartada. Ela tem que ir para o seu relatório de avaliação da exposição ocupacional com a justificativa do porquê que a amostra ela foi cancelada, ok? Então é importante essa informação, tá certo? Quais os motivos que eu poderia cancelar uma amostra? A avaliação foi feita num dia que não era típico de trabalho, você só percebeu isso no meio da medição. Se o equipamento ele sofreu algum dano eletromecânico, se a resposta do equipamento é duvidosa, né? E aí eu recomendo a assinatura, né, do profissional que fez a coleta de amostra, a assinatura do empregado avaliado, ou seja, ele validando aquela amostra, e por fim a assinatura do supervisor do trabalhador que fez aquela atividade, porque assim, infelizmente, eu já tive alguns casos que o trabalhador que estava sendo avaliado, ele foi em locais que não era comum ele ir. Em outras palavras, ele foi em local que não era para ele poder, ele estava buscando ruído, ou seja, ele estava procurando ruído, né? E aí o objetivo da amostra não é essa, o objetivo é você fazer uma avaliação da exposição ocupacional em dia típico de trabalho. O Ricardo, ele está passando grandes contribuições aqui, só que chegou muitas mensagens aqui, Ricardo. Deixa eu verificar aqui o Ricardo, o Marcos, o Rogério também. O Ricardo está falando que existem recursos de tecnologia mais eficazes hoje, Tiago, dosímetros avançados e software de auditoria de dosimetria. Hoje você tem, assim, diferente de 10, 15 anos atrás, né? Hoje você tem excelentes equipamentos. Eu não vou aqui falar marca, mas eu vou falar assim, ó, tem tecnologia brasileira, equipamento muito bom, tem equipamento francês, tem equipamento polonês, tem excelentes equipamentos, né? E assim, tem equipamento que te entrega muita coisa, mas o importante é você saber de onde é que está vindo aqueles cálculos, né? De onde é que está vindo aquele resultado. O Marcos Rogério aqui dando a contribuição, que isso pode acontecer por querer fazer várias amostragens no mesmo dia em um local diferente. Pessoal, eu e a minha equipe aqui, a gente
acompanha no máximo 2 a 3 empregados, quando isso é possível, porque se você for fazer um acompanhamento de uma avaliação da exposição ocupacional em um profissional de manutenção mecânica, manutenção elétrica, você acaba que fica por conta de acompanhar somente ele. Aí nesse caso a gente não acompanha mais de um. Já teve casos que foi possível acompanhar 5 trabalhadores, mas todos eles estavam no mesmo campo visual e em locais próximos um do outro, embora eles fossem de grupos de exposição diferentes, né? Já teve casos que eu consegui avaliar 5, mas a grande maioria dos casos, eu ou então o pessoal da equipe aqui acompanha apenas um empregado, tá? Teve mais a Fernanda aí. Bom dia, Fernanda, muito obrigado aí pela visita ontem aqui no Antecipar. Uma outra contribuição do Ricardo aqui, Thiago, o limiar de integração já corrige isso para os períodos de ruído baixo. Não entendi, talvez eu estava falando, foi na hora que ele postou, talvez tinha algum contexto com o que eu estava falando. Variação final da calibração, né? Mais uma contribuição perfeita aí do Ricardo. A diferença entre a calibração inicial e a calibração final, ela não pode ser maior do que mais ou menos 1 decibel. Se essa variação ela for maior do que mais ou menos 1 decibel, você deve descartar a amostra, ok? O Ricardo aí está falando, hoje você pode fotografar e filmar o ruído, tem aqui na mão um espectro de cor de ruído. Olha, o Ricardo ele tem alguns equipamentos top aí, viu? Ricardo, vamos marcar uma live aí, eu tô vendo que você domina o assunto de ruído, ele é muito bacana, vamos marcar uma data aí, pra gente fazer uma live de ruído aí, ok? Tá, lembrei, voltando lá na pergunta lá, né, que ele corrige pro período não exposto, né, quando você falou dos períodos sem exposição. Nesse caso, eu até demonstrei nesse vídeo que eu gravei o que acontece em relação à dose, né? Eu até utilizo o exemplo da dose de cachaça lá no vídeo, né? A dose que você recebeu, ela é sua, você já recebeu, ela não vai ser diluída em função do tempo. Pessoal, só para deixar claro, eu estou falando de dose de ruído. A dose que o seu organismo recebeu, ela não vai ser diluída em função do tempo. Agora, alguns equipamentos que fornecem o TWA, aí você tem que tomar cuidado, porque se você fizer uma medição com um tempo de medição inferior a 8 horas, o TWA vai ser diluído. E aí, se você não sabe bem interpretar o que é um TWA, você pode ter uma falsa sensação de segurança com aquele valor, ok? O Ricardo topou, o Ricardo Filho está à disposição. Vou entrar em contato aqui com você depois para a gente falar um pouco de ruído. Ruído é um assunto que eu gosto muito, tanto ruído quanto vibração. Mas vamos lá para mais uma pergunta, né, Thiago? Bom dia. E nos casos em que o profissional cada dia está em uma empresa diferente, como realizar essa avaliação? Olha, essas perguntas são complicadas, viu? Eu tenho a solução para isso? Tenho uma solução muito simples para isso. Agora, ela é viável? Dependendo da rotatividade de empresas, ela não é viável. Então, o que acontece? Nos casos que o profissional cada dia está numa empresa, o ideal é você fazer uma dose semanal de ruído. O que é isso? Em cada empresa que ele passou, você faz uma medição, ou seja, você vai fazer de 6 a 10 medições, por exemplo. Cada uma vai dar um resultado diferente. De repente você pode ter um desvio padrão alto, um coeficiente de variação alto quando você faz um tratamento estatístico desses resultados. Mas esse seria um melhor caminho. Só que aí, esse tipo de empresa aí, quem fez a pergunta foi E-Social Prev. Esse tipo de atividade, o que acontece? O cara não tem uma atividade cíclica. Você fala assim, Thiago, agora o cara vai em 10 empresas diferentes, depois ele volta e repete essas mesmas 10 empresas fazendo a mesma atividade.
seria ótimo, mas o pessoal que trabalha com manutenção mecânica, prestadores de serviço de manutenção mecânica, manutenção elétrica, manutenção civil, tem essa realidade. E aí, de uma certa maneira, a medição ela fica meio que prejudicada, porque não tem como você avaliar todos os dias esse trabalhador. Na verdade tem como sim, só que é algo inviável, né? Então, assim, nesse caso, eu tento trabalhar com 6 amostras, pelo menos 6 amostras, aí eu faço um tratamento estatístico da dose, procuro considerar o percentil 95, né? Isso faz com que eu assuma um valor muitas das vezes acima do que de fato é, para proteger o trabalhador, entendeu? Aí nesse caso é assim que eu faço. Agora, infelizmente, pouquíssimas empresas estão dispostas a isso. Infelizmente, quando nós temos maus concorrentes, eles vão lá e falam que a gente está exagerando, que apenas uma medição dá. Nesse caso não dá. Agora tem casos, pena que o nosso assunto está encerrando, mas já é um assunto para live que já está combinada aqui com o Ricardo, né? Existem casos que apenas uma medição dá para você concluir, só que não são todos os casos. Eu estaria falando do exposto de maior risco com dose abaixo do nível de ação em dia típico de trabalho. Tem essa possibilidade sim. Vamos para a última pergunta aqui uma afirmação do Marcos Rogério. Marcos, obrigado, acho que você é o cara que mais toma café com higiene ocupacional aqui, viu? Todo dia você está agarrado aí. Descrição de fontes e atividade de formas genéricas. Opa, isso é perigoso, né? Exemplo, fonte, ruído de máquinas e equipamentos, realizou atividade de manutenção, quebra as pernas ao analisar o relatório. Exatamente, Marcos. Justa e perfeita a sua colocação. Se você faz uma descrição genérica das fontes e da atividade que o trabalhador ele realizou, não vai servir para nada. Vai servir para você pegar aquele relatório, rasgar e jogar fora, que ele não vai te ajudar em absolutamente nada. Pessoal, o tempo hoje voou novamente, esses 30 minutos, acho que cada dia que passa eles estão menores, né? Mas o grande ponto positivo, temos uma live aí para combinar sobre ruído. O bacana de quando a gente começa a aprofundar a higiene ocupacional, igual eu que já estou lá com quase 2 décadas, né? Algumas palavras, alguns comentários aqui, por exemplo, tanto do Marcos Rogério, que já dá para ver que ele domina a parte prática, alguns comentários do Ricardo, a gente já começa a ver assim, opa, esse pessoal aí tem conteúdo, vamos trocar uma ideia, vamos retirar conteúdo aí desse pessoal. Muitas pessoas estão aqui para ensinar também. Último de hoje, o Marcos, olha, ele ficou curioso, né? Uma medição só, a PRHO tem que ser muito boa para fazer uma amostragem, né? Só faço acima de 3. Marcos, respeito o seu ponto de vista, eu entendo ele, e em algum momento eu posso até falar que eu concordo com ele, mas existem casos em que você pode ter 20 pessoas, tá? De 20 a 30 pessoas, talvez até mais, em que, se você identificar muito bem o exposto de maior risco, se você fizer uma medição em um dia típico de trabalho, e essa medição der abaixo do nível de ação, existe uma probabilidade maior ou igual a 95% de que todas as outras amostras vão dar abaixo do nível de ação. Nesse caso, você com uma medição você consegue interpretar adequadamente e com uma confiança de 95%, ou falando diferente, com índice de erro de apenas 5%. Existem casos sim. Agora, o que é mais importante disso tudo foi o que você falou, que é
a parte da arte. O que seria isso? Uma APRHO mega bem feita, muito bem feita, no qual visualmente é possível identificar o exposto de maior risco, ok? Gente, as perguntas estão chegando no final, mas é claro, né? Vamos responder mais uma aqui do E-Social Prévia, que está aí tomando café também todo dia, café com higiene ocupacional. Vamos lá. Nos casos de terceiros, eu posso pedir ao contratante as avaliações de ruído onde o meu trabalhador irá prestar serviços? A resposta é muito simples e fácil. Depende. Tô brincando, gente. Não é simples essa resposta. Ela também não é fácil. Depende. Por que depende? Muitas das vezes, a atividade do terceiro não é a mesma atividade do profissional da empresa contratante. Assim, a grande maioria dos casos não são a mesma. Agora, se a empresa ela tem um terceiro que faz exatamente, que você tem um grupo de exposição similar, que também é conhecido como grupo homogêneo de exposição. Se você tem a empresa, ela tem um terceiro lá, vamos só para dar um exemplo, um mecânico, né? E ele faz exatamente as mesmas atividades que o mecânico da empresa faz, percorre os mesmos ambientes, faz as mesmas atividades, utiliza as mesmas ferramentas. Nesse caso, sim, pode, mas assim, a dica que eu dou, cuidado, porque senão é comum, de repente você vai estar assumindo um resultado que não é a realidade, tá? O certo mesmo é você fazer a medição, mas eu entendo essa dificuldade em avaliar prestador de serviço que anda em muitas empresas, que faz trabalho em muitas empresas. Pessoal, já passamos aqui 5 minutos do nosso café. Bom dia, Rafael aí que entrou. Bom dia, engenheiro Maicon. O Maicon está sempre aí também tomando um café com higiene ocupacional com a gente. Amanhã não, amanhã é sábado, né? Amanhã descansar. Segunda-feira, no mesmo horário, às 7h30, estarei aqui com o quadro Café com Higiene Ocupacional. Vou pedir, por favor, que o Ricardo entre em contato comigo aí. Preferencialmente no meu WhatsApp, que o Instagram eu apanho pra caramba, eu deixo um tanto de gente no vazio aí que muitas das vezes eu não vejo as perguntas. Vamos agendar uma live aí para falar sobre ruído aí, que eu acho que vai ser muito bacana aí pra gente esclarecer alguns pontos aí. Pessoal, um bom dia e até segunda-feira no próximo Café com Higiene Ocupacional.